Vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Me ouvem bem? Espero que sim. Eu sou o Thiago Scala, para quem não me conhece, eu sou o Head da Liga Ágil. Hoje nós vamos falar sobre otimização de processos utilizando o Lean. Como é que a gente pode olhar para esse assunto que é tão importante na companhia, mas de vez em quando ele é um pouco deixado de lado. Nós vamos ver alguns exemplos disso hoje. Começando com uma pergunta um pouco óbvia, né? Sua empresa tem algum processo que poderia ser melhorado? Como eu disse, é uma pergunta um pouco óbvia, mas eu confesso que poucas vezes eu vi uma estrutura dedicada na empresa, preocupada em otimizar processos. Então, poucas vezes nós paramos também no nosso dia a dia para olhar para os processos que não agregam muita coisa e paramos para otimizá-lo. Chamamos um trabalho colaborativo de pessoas impactadas por esse processo para torná-lo melhor, para torná-lo mais rápido, mais eficaz. É muito comum, e eu já vi isso várias vezes acontecendo, nós sentarmos com outras pessoas numa roda de amigos e criticar os processos. Esse processo não sei por que existe, não vejo valor nele, não entendo isso, não entendo aquilo, mas nunca paramos, ou poucas vezes paramos, para otimizá-los. Agora, o que a gente vê por aí, né? Nós costumamos ver pessoas dizendo, puxa, a solução do software foi super rápida, eu desenvolvi o código em 5 minutos estava pronto. No entanto, para conseguir colocar em produção levou uma eternidade, né? Um desenvolvedor frustrado disse isso. Puxa, eu mandei o aditivo para o seu e-mail, agora basta só o senhor imprimir, assinar, escanear e mandar de novo por e-mail, dizendo que concorda com todos os termos. Alguém de contratos muito bem intencionado comentou isso. Mas, puxa, não seria muito mais fácil, de repente, eu encurtar esse caminho todo? Se você já me mandou ele de maneira digital, eu não poderia te devolver ele de maneira digital também? Eu preciso imprimir, assinar, escanear, devolver um e-mail dizendo que eu concordo com tudo isso? Puxa, precisamos marcar uma reunião para alinharmos o que precisa ser levado na outra reunião. Eu já passei por essa experiência com um gerente muito dedicado. Puxa, o comitê de status de projeto, mas o report é da semana passada. Mas é importante, disse alguém. Isso aí é um GP entusiasta de Agile que diz, puxa, o status do report é atrasado. Por que nós vamos discutir o status dele? E o pessoal da governança gera indicadores, mas são sempre furados. Ninguém confia naquilo. E quem falou isso para mim foi um CIO sincero. Então, assim, são todos muito bem intencionados da empresa, mas isso não paga a conta pelo tanto que se perde da má administração e má gestão desses processos. Agora, o que nós encontramos por aí na literatura? Que o benefício de se usar os processos de negócio incluem a melhoria na satisfação do cliente final. E aumentam, incrementam a agilidade, trazendo reação rápida para o mercado e a mudança do mercado, né? Processos organizações orientadas a processos, eles diminuem as barreiras, eles quebram as barreiras estruturais dos departamentos e tentam evitar os silos. Mas muitas vezes nós olhamos e vemos exatamente o oposto. Vemos um monte de processo trazendo morosidade, né, ao que precisa ser resolvido, ao invés de trazer agilidade. E nós vemos muitas vezes os processos levando as pessoas desses processos, os clientes desse processo, a uma insatisfação. E ao invés de derrubar a barreira, eu vejo eles construindo barreiras. Então, muitas vezes, nós vamos na contramão. Então, esses dois livros que eu coloquei ali são bastante interessantes. Vão ficar no link depois o apontamento e a indicação do livro. E no princípio de tudo era o Lean. Né? Tudo começou com o Lean. E como começou? Começou, e aí eu vou fazer uma introduçãozinha muito rápida aqui ao pensamento Lean, para que a gente possa compreender como o Stream Mapping pode ajudar, porque ele nasce daqui, né? Ele nasce do pensamento Lean. E o pensamento Lean, ele nasce dentro do sistema Toyota de produção. Então, e é muito importante pensar que o Lean, ele não é só uma forma de práticas, um conjunto de práticas, mas é, antes de tudo, uma filosofia de gestão baseada nesses conceitos iniciais originados ali dentro da Toyota. Então, e ele se baseia da seguinte forma: entregar mais valor ao cliente com o menor desperdício possível. Tá? Então, 5 desses princípios do pensamento Lean incluem o valor, o cliente final é quem define o valor,
incluem o fluxo de entrega, né, a cadeia de entrega, aquilo que não entrega valor ao produto é considerado desperdício, ele tem que ser eliminado, né? O próprio fluxo em si dessa cadeia, então a gente precisa manter ritmo, produzir o que o cliente precisa com rapidez e sem nenhuma interrupção possível, né, com a menor interrupção possível quando possível, mas o ideal é que sem nenhuma. Precisa ser puxado, ou seja, eu vou produzir o que o cliente precisa quando ele precisa, sem ficar gerando estoque e buscar a perfeição. Eu acho engraçado isso no pensamento Lean, mas a busca é pela perfeição. Não é só pelo vamos ser um pouquinho melhor. Nós vamos buscar a perfeição. É lógico que para conseguir alcançar a perfeição você vai melhorando sempre. Mas eu gosto desse pensamento de queremos alcançar a perfeição. Isso é muito bacana no pensamento Lean e é uma das bases da agilidade. E é importante olhar para todos os nossos processos com a perspectiva do que o pensamento Lean considera como desperdício. Então, excesso de produção é uma dessas coisas. Quando eu produzo mais do que o necessário, aquela funcionalidadezinha que ninguém precisa ainda, mas que talvez um dia alguém vai precisar, isso é excesso de produção. Longas esperas, né? Manda um e-mail para um, aguarda o SLA. Aí, quando essa pessoa responde, manda um e-mail então para outro que aguarda o novo SLA. O processo está sendo cumprido de maneira linda, está todo mundo feliz com a administração do processo. No entanto, o cliente final que mais precisa da solução não está satisfeito porque ele está esperando, ele não está nem aí para o processo. Ele quer a solução do problema dele. Mas estamos tocando o nosso processo, a nossa fila de espera. Isso não é importante para ele. O que é importante para ele é a solução. Então, se não é importante para o cliente, não deveria ser importante para quem está fazendo a gestão do processo. Excesso de processamento. Quando eu tenho um monte de etapas que não agregam valor para nada, etapas de validação adicionais, só porque não acreditamos nas pessoas que nós contratamos, ou porque não queremos tratar os verdadeiros problemas existentes, isso é um grande problema que a gente não pode fechar os olhos, a gente precisa tratar dessas etapas, tratar as verdadeiras causas por detrás desses excessos de processamento, né? Quando eu tenho estoque excessivo, eu tenho mais demanda do que nós podemos nos comprometer, eu tenho verba adicional de projetos que não sabemos se vamos conseguir ou não entregar, então eu fico empacando recursos da organização que poderiam ser destinados a outro fim, porque eu quero acumular coisas, né? Quando eu tenho excesso de movimentação de pessoas, excesso de movimentação de produtos, job rotation, atualização de estruturas, alteração de responsabilidades sobre processos, isso gera uma perda muito grande e é visto pelo Lean como um desperdício que precisa ser trabalhado, que precisa ser corrigido, que precisa ser otimizado dentro do processo. O próprio retrabalho e conhecimento perdido também são situações como essa e pouco se faz, muito se sabe, né, que o conhecimento perdido e retrabalho é desperdício, mas pouco se faz para corrigir esse problema. Agora, o Value Stream Mapping, e aí vamos chamar ele a partir de agora de VSM para facilitar. Tá? O que ele é? Ele nada mais é do que um método baseado na gestão Lean de analisar o estado atual que nós estamos, desenhar um modelo desejado para o futuro, para os nossos serviços, né? E até desde o começo, desde a sua origem, onde ele nasce, onde aquele processo inicia, até ele alcançar o cliente final. Ou seja, não é simplesmente uma coisa de olhar para uma parte da etapa do processo em si, mas olhar desde o início até alcançar o cliente final. E o maior propósito dele é identificar e remover, ou quando não for possível remover, reduzir todo o desperdício possível nas cadeias de valor, aumentando a eficiência, a eficácia, a produtividade, criando operações mais enxutas, tornando a identificação de novos desperdícios ou novos problemas de qualidade que venham surgir mais fáceis de serem identificados e mais fáceis de serem tratados. Esse é o Value Stream, essa é a definição dele. Aí, e eu gosto muito dessa frase do Taiichi Ohno, eu gosto de chamá-lo de herói da Toyota, porque ele é um dos pais do pensamento Lean aí, né? E tudo que estamos fazendo, disse ele, é olhar para toda a nossa cadeia de valor, desde o momento em que o cliente nos faz um pedido até a hora que nós vamos receber o dinheiro por esse pedido. E nós estamos olhando para essa linha do tempo e tirando dela tudo aquilo que não agrega valor.
Então, esse é o pensamento por detrás esse é o pensamento Lean que suporta o VSM, que suporta o Value Stream Mapping. Então, é necessário ter esse olhar crítico de olhar para os processos e tratá-lo. Tá? Então, mas vamos à prática, né? O que é o VSM? Quando se trata de VSM, pensando em Lean Manufacturing, é uma coisa um pouco complicada. A anotação do VSM exige um estudo à parte, né? Com um monte de simbologia, um monte de componentização que você precisa compreender, mas nós vamos facilitar o negócio aqui e não vamos tratar dessa forma. Vamos falar de uma coisa muito mais simples. Tudo que você precisa fazer é pegar aquele seu velho BPM que tem lá na tua empresa, engavetado, que alguém de arquivos veio um dia, fez você assinar. Olha, esse aqui é o processo? Então assina aí, concorda que esse é o processo. E aí alguém foi lá e engavetou e não deixou ou colocou em algum repositório perdido dentro da rede. Tudo que você precisa fazer é voltar para esse processo que você executa no seu dia a dia. Né? Se você não tem esses processos mapeados, basta desenhá-lo, simplesmente do jeito que ele é hoje, não precisa de muita coisa. Pega um pedaço de papel, uma folha, chama as pessoas do seu time, risca esse processo, olha para todas as etapas dele e olha com um olhar um pouco mais crítico o que nós enxergamos aqui dentro desse processo desenhado versus aquilo que o Lean diz que é desperdício, o que nós encontramos dentro desse processo que a gente está avaliando. O que precisa ser otimizado? O que dele precisa ser eliminado? Quais são os gargalos que existem aqui dentro? Quais são os pontos de melhoria que nós enxergamos? E aquilo que nós estamos fazendo bem? Tá? É óbvio que alguns cuidados são necessários para se conseguir fazer isso. E são esses princípios que nós vamos falar. A primeira coisa é que todo processo ele precisa de uma governança. Alguém precisa estar cuidando desses processos, medindo eles e otimizando esses processos. Não precisa ser uma grande área de processos, mas todo processo precisa ter um dono. Governança é isso, né? Eu preciso dar um dono para ele, preciso fazer uma gestão. Então, se eu não tenho uma área dentro da empresa dedicada a processos, eu posso continuar tendo governança sobre processos. Eu posso chamar a minha equipe e falar, a partir de hoje vocês são responsáveis por esse processo, né? Cuidem dele, otimizem esse processo cada vez mais. O dono de um processo, ele não pode olhar para o processo e tratá-lo como uma coisa imutável. Ele precisa ser otimizado sempre, por isso que eu deixo bem destacado ali que os processos eles existem sim para ser seguidos, ao mesmo passo que devem ser ignorados. Quando devem ser ignorados, né? Não simplesmente largá-los e vamos à revelia, vamos agora todo mundo nos tornar rebeldes e seguir tudo do nosso bel prazer. Mas quando um processo ele não agrega valor, por que ele precisa ser ignorado? Ele precisa ser ignorado para uma experimentação de uma nova forma de se fazer aquilo para então melhorar esse processo e institucionalizá-lo. Então, eu tenho um processo que me serve como base para tocar o meu dia a dia na empresa, mas em determinado momento eu percebo que ele já não é mais tão válido. Ele não é mais aderente às necessidades atuais do cliente final ou da otimização do serviço dentro da empresa. Então, nesse momento, eu preciso ignorá-lo temporariamente para experimentar novas formas de fazer, tendo essa liberdade dentro da governança e então atuar esse processo para que ele fique melhor. E todo o processo precisa ser medido. E eu vou citar aqui aquela velha fala de que se você não mede, você não consegue controlar. E se você não controla, você não pode melhorar. Então, é importante demais. Eu vou seguindo aqui, porque o nosso tempo é realmente curto. Então, como otimizar processos, afinal de contas? Né? Eu simplesmente começo pela identificação dos processos ou as etapas que são problemáticas. Né? Monitore, meça as etapas, avalie os números, peça feedback dos envolvidos, fomente a contribuição de ideias de todas as pessoas que de alguma forma se envolvem com aquele processo. Reúna todos os envolvidos do processo e discuta os problemas e as propostas de solução. Traga colaboração, use brainstorming. Facilite a comunicação, não permita que uns se imponham mais do que outros só porque tem um cargo diferenciado. Busque essa contribuição por igual para que o processo funcione da melhor forma possível. Torne esse processo também conhecido de todos dentro da organização. Democratize essa responsabilidade. Alguns processos são desenhados em organizações, são publicados apenas para que, quando a auditoria vier nos cobrar, nós vamos lá naquele repositório escondido na rede e a gente pega e apresenta para o auditor. Processos não são para isso apenas. Né? Esse é o ponto final da existência de um processo, para quando eu for auditado mostrar que eu tenho. Mas
isso tem que ser a base do meu dia a dia. Todo processo existente na organização precisa ser de domínio público daquela organização, né? E uma vez que você traz esse conhecimento, você pode democratizar a responsabilidade, tornar todos da organização responsáveis por aquele processo. Estabeleça cerimônias de retrospectiva para a otimização desses processos. De tempos em tempos, né, observando, coletando esses feedbacks, observando que o processo já não está tão bom quanto poderia estar, ou que talvez ele possa ser melhorado, estabeleça essas rotinas de olhar para ele, olhar para as análises, avaliar os novos números que você tem e otimizá-los, ok? E busque sempre a perfeição. Melhore de novo, melhore sempre. Isso é o pensamento que tem que suportar a gestão dos processos. Agora, é possível fazer isso com times distribuídos ou é uma das coisas que eu vou anotar para quando eu voltar a me reunir com a minha equipe, eu possa fazer? Existem processos e ferramentas online que nos ajudam a fazer esse tipo de atuação agora, de colaboração mútua, de otimização dos processos. Por exemplo, o próprio Miro aqui é uma ferramenta bastante interessante que permite otimização de processos, tem templates para mapas mentais, templates para ideação, templates para design thinking, definição da estratégia, brainstorming, desenhos de produtos, tem um monte de coisa lá que é possível você criar uma conta, e esse webinar não é patrocinado por nenhuma dessas ferramentas, vou deixar muito claro, tá bom? Então, assim, não é um estudo extensivo, existem muitas outras ferramentas que podem nos ajudar com isso, mas essa é uma das ferramentas que eu já experimentei e achei super bacana, fazendo um processo de ideação, e ele também apoia no processo. Tem também o próprio Lucidchart, que é bastante conhecido. Você desenha a anotação BPM, chama uma colaboração online e trabalha na otimização deles, ou seja, a guarda fica num lugar onde todo mundo pode ter acesso, né, com as devidas delegações, né. Quando me perguntam, né, puxa, os processos deveriam ser de conhecimento de todo mundo? Sim, deveriam ser de conhecimento de todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso? Eu acho que sim, mas em alguns momentos você precisa que alguns processos tenham uma certa proteção de acesso. Então, coloque os envolvidos e os interessados naquele processo com acesso a ele sempre. Outra ferramenta é o próprio Office 365. Você pega lá todas aquelas ferramentas, o próprio PowerPoint da vida, ou o Visio, e trabalha com seu time de maneira colaborativa, estabeleça uma reunião online usando o Teams, né, ou o Zoom, ou qualquer outra ferramenta, e você trabalha com o seu time na otimização daqueles processos, ainda muito mais agora que nós temos essa situação de trabalho remoto, muitos processos podem não mais fazer sentido nenhum nesse exato momento. Então, otimize sempre. E o próprio G Suite da Google, você pode criar documentos nas apresentações online, e assim, são várias outras ferramentas, mas isso aqui é só uma ideia, 4 ferramentas apenas de exemplo, que pode te mostrar que é possível sim. E agora, para encerrar, essa frase da Surama Judi, que diz que simplifique os processos e multiplique a produtividade. Essa é uma frase muito simples, mas é um pensamento muito bacana que suporta tudo isso que nós falamos até agora. Ok? Bom, vou estar aberto a perguntas. Fiquem à vontade, mandem no chat. O Alex está nos apoiando. Eu tenho uma pergunta do Rodolfo aí. Tiago, excelente, muito bom. Uma provocação, o Lean é uma filosofia aplicável em todo o contexto organizacional, mas vemos que a TI tem sido o motor do movimento que tenta incorporar esses valores no contexto empresarial. Como você vê a aplicação do Lean nas demais áreas, né, fora de TI? Quais os benefícios? Total, porque quando pensamos em Lean, nós pensamos não apenas em TI, não processos de sistemas. É engraçado porque a TI hoje em dia, ela acaba esbarrando em praticamente tudo. Isso é por conta do advento da transformação digital que vem acontecendo. Então, assim, em algum momento no futuro, em breve, né, algumas empresas já experimentam isso, mas em um determinado momento no futuro, não teremos mais essa divisão do que é TI, do que é negócio, porque tudo vai ser a mesma coisa. Né? Porque a TI ela passa a ser o core do negócio. A TI ela nasceu como
um departamento apenas, mas ele depois virou, era o departamento de tecnologia, depois virou a tecnologia da informação, virou o parceiro estratégico do negócio e agora está virando o core dos negócios na transformação digital. E por isso que a TI talvez provoque essa mudança na maior parte das iniciativas, né? Mas, quando se pensa em otimização de processos, isso funciona em todos os lugares. Todas as áreas da empresa deveriam organizar essa preocupação com otimização de processos. E quando eu comentei no começo da apresentação, eu só vi em uma única empresa uma pessoa realmente preocupada em otimizar processos sempre, e isso não acontecia diretamente ou exclusivamente na área de TI. Acontecia na área de produção, no pátio da organização, dentro das áreas de negócio. Então, ou seja, é possível e é necessário se fazer. Tem uma outra pergunta aqui do Rogério, Thiago, fazendo uma referência a startups, né, que às vezes startup ou empresas que começaram como startup, dá a entender que processos engessam e não são necessários, né? E aí a pergunta dele se é possível viver sem processos? De maneira nenhuma. Não dá para viver sem processos. As próprias startups, né, quando estão muito ali no começo, elas imaginam estar sem processos. Estamos fazendo assim, mas aquilo passa a ser o seu dia a dia, a forma como você faz, e muitas vezes sem perceber ou sem oficializar, eles estão criando processos. Nós da Liga somos startup e nós temos contato com várias outras startups, e uma das coisas que eu tenho visto com essas empresas, que quando elas começam a crescer, que elas começam a chegar no momento de rompante, onde elas precisam ganhar escala, elas começam a dizer, cara, da forma que eu estou não está dando certo. Então, eu tenho conversado com muitas delas ali dentro do nosso pool de startup, dizendo assim, cara, eu preciso da sua ajuda para otimizar processos aqui dentro, porque não dá para viver sem processo. Legal. Aí tem uma pergunta aqui bem facinho da Angélica dessa vez. Ótimo, legal. Tô brincando, não é não. Não, que ela comenta aqui que as empresas que passam por uma transformação ágil começa a rever a questão da governança, né? E como você pontuou aí 8 desperdícios, né? Também você mencionou mais itens que começam com excessos. Então a pergunta é: qual a dica de atributos que podem nos ajudar a classificar uma etapa do processo como excesso, né? Como identificar se aquilo é desperdício ou não? Muito simples. A pergunta é realmente muito boa, Angélica, mas como eu identifico se é desperdício ou não? Primeiro, eu tenho que medir, é a primeira coisa. Uma coisa que eu gosto muito é ter medições em cada uma das etapas do processo. E de tempos em tempos olhar para esses números. Simplesmente como o próprio CFD diz, né, o gráfico de Cumulative Flow Diagram, e você tem a medição das etapas, o próprio Kanban também fala sobre isso. Você medindo as etapas, você olha para esses números e começa a olhar, puxa, esse número é muito grande dos outros. Eu tenho aqui a média das etapas é de, sei lá, 2 dias ou 2 horas de execução. Uma delas aqui especificamente é de 5 dias. Por quê? Por que 5 dias? Começa a questionar, né? Poxa, essa aqui leva 15 dias. Por quê? Leva esse questionamento. É uma das formas. A segunda, e é bem mais simples, é só ouvir, é só olhar para o pessoal, olhar para a satisfação do cliente, conversar com o cliente. Né? Puxa, como é que você está em relação a esse processo? Você está sendo atendido? O tempo de resposta foi legal? Essa coisa de rodar o NPS, né, para saber qual é a satisfação do cliente, pergunta isso sobre os processos. Olha, nós executamos esse processo aqui e te atendemos. Como é que você se sente em relação a ele? Você está feliz ou não? Não. Por que não? Como você classifica a etapa tal? Já começa a pegar desses indícios, dessas coletas de informações, indícios de que a coisa não está tão boa assim, precisa ser melhorada. Outra questão aqui da Adriana, né? Como ajudar as pessoas no dia a dia, né? Às vezes com coisas simples, a evitar desperdício. Por exemplo, o WhatsApp, né? Criação de vários grupos de WhatsApp, aí coloca um monte de gente nesse grupo que às vezes nem precisava. Como ajudar as pessoas no dia a dia com essas iniciativas? Uhum. Boa pergunta, Adriana. Tudo tem que começar pela criação da percepção. Que é o que eu gosto de chamar vem do termo inglês awareness, né? Eu crio essa percepção de que as coisas não estão boas. E muitas vezes não é só falando, tá? Às vezes você chama a pessoa e fala, cara, isso aqui não tá legal, olha só, cria essa percepção pela fala.
mas na maior parte das vezes não é. Às vezes você precisa mostrar números, às vezes você precisa mostrar exemplos, às vezes você tem que trazer situações do dia a dia e falar assim, olha, tá vendo? Esse monte de coisa aqui assim, às vezes atrapalha mais do que ajuda. Então você começa a mostrar a percepção de que trazer a percepção de que as coisas não estão tão boas. Depois você vai para o desejo, provocar o desejo de que as coisas poderiam ser melhor. E aí existem várias técnicas. Você pode mostrar outros exemplos em outras situações de outras empresas, né? Ou ideias hipotéticas de que, cara, poderia ser muito melhor isso aqui. E aí você então leva as pessoas para a habilitação. Você vai trazer a capacitação, porque tá bom, agora eu percebi que eu não faço da melhor forma e eu tenho maior vontade de mudar. Agora, como é que eu mudo? Tem agora que entrar com a habilitação. Eu tenho que capacitar essas pessoas para que elas consigam fazer o novo. Então, eu tenho agora o conhecimento de que esse monte de grupo de WhatsApp não é legal, eu tenho um desejo de mudar isso, mas para onde eu vou? Tem que achar uma solução. E vem da habilitação. Essa habilitação pode ser de um treinamento de um conceito e pode ser do treinamento de uma nova ferramenta, de uma nova tecnologia. O Jeff cita aqui o Lean, né, como uma filosofia que é traduzida no propósito. A pergunta dele é: como você vê a contribuição do pessoal de TI para a fomentação da implantação do propósito? Muito bem, e dá para fazer um link com a do Rodolfo, porque normalmente nasce na TI, né? A TI é a primeira a perceber isso por conta desse desafio da digitalização. A TI ela tem uma grande oportunidade nas mãos, agora mais do que nunca, ela sempre teve e ela vem fazendo isso, às vezes até sem se perceber, mas a TI ela tem um potencial de ser um grande agente protagonista de mudança dentro da organização. Porque normalmente as pessoas que estão trabalhando na TI, que são obrigadas a estarem atualizadas com as tecnologias, atualizadas com as tendências, elas podem elas conhecem, elas tomam esse conhecimento muito antes do que outras áreas da organização. Muito antes do jurídico, muito antes do pessoal do financeiro, muito antes do pessoal do back-office. Então, a TI ela tem essa possibilidade de ser o protagonista provocando transformação dentro da empresa. Mas muitas vezes nós vemos o oposto, muitas vezes nós vemos a TI só reclamando das outras áreas e fazendo muito pouco para contribuir. Agora, como é que ela poderia contribuir? Ela poderia compartilhar desse conhecimento que ela tem de maneira estruturada com as demais áreas da empresa. De novo, promovendo a percepção de que a coisa não está tão boa assim, trazendo o desejo de que poderia ser melhor e habilitando essas pessoas dentro da empresa para que elas possam ser melhor. Ô, Tiago, tem aqui duas perguntas, né? Vou juntar com a minha, porque você vai ter só 2 minutos para responder, que é o seguinte: você acha que com esse novo momento que a gente está vivendo, né, essa crise, as pessoas distribuídas, as empresas estão sendo forçadas a serem mais horizontais e, ao mesmo tempo, procurar simplificar as coisas, porque não dá para ter burocracia do jeito que a gente está trabalhando agora, né? Você acha que esse momento ele pode ser uma oportunidade para a gente olhar aquilo que é desperdício de verdade, né? E aí, juntando com a pergunta do Gabriel, né? Será que a gente consegue, nesse momento, colocar as pessoas no mesmo barco para alinhar propósito e rever todas essas questões, né? Também aqui do Genari, né? Como quebrar as hierarquias, né? Que agora está mais difícil de ver a hierarquia nesse momento que a gente está vivendo, né? Você acha que a gente tem agora uma oportunidade na mão? Sim, esse momento é um momento de ouro, né? Embora ele seja muito triste pelo fato de ser uma questão de saúde pública, mas ele é um momento de ouro para os novos negócios, né? Para todos os negócios, na verdade. Eu digo novos negócios porque eu penso em novas oportunidades, porque esse momento que nós estamos vivendo é um momento que vai nos forçar a perceber aquilo que a gente sempre evitou perceber. Está nos forçando a olhar para questões que nós evitamos várias vezes olhar, como questões de se temos ou não infra, se estamos preparados ou não, se temos o pessoal capacitado da melhor forma possível, se o nosso time está atualizado tecnologicamente, se nós temos os equipamentos corretos, se nós temos os processos corretos. Eu citei aqueles exemplos de processos, de coisas que a gente vê por aí, aquela questão do contrato, eu experimentei exatamente agora entrando em pandemia. Tinha questão contratual e eu recebi um e-mail lá, olha, tá aqui o seu aditivo, né, contratual. Então,
tá bom, eu posso assinar digitalmente pelo meu tablet, né? Já saco aqui. Não, o senhor tem que imprimir, escanear, devolver por e-mail, né? Imprimir, assinar, escanear, devolver por e-mail dizendo que concorda com todos os termos. Nossa, mas por que eu não posso? Não, porque é o processo. Ah, tá bom. Aí eu fui lá, fiz todo esse processo e eu tirei uma foto e mandei. Olha, o departamento financeiro está ignorando, está recusando o seu material, o seu aditivo, porque o senhor tirou uma foto, tem que ser escaneado. Nossa, mas como assim? Tipo, e aí volta, sabe? Estão seguindo o processo à risca, o processo está bonitinho, mas quem está tomando parte desse processo não está satisfeito. Então, é um momento, sim, de parar e olhar. Espera aí, isso aqui não funciona mais. Isso aqui é atrasado, isso aqui é do século passado. Porque agora é meu momento de otimização. E hoje, mais do que nunca, se faz verdade o que a gente viu naquele livro, Adapte-se ou Morra. Né? Esse título é meio puxado, é meio desafiador, mas agora é um momento desse. A situação de isolamento e de fechamento de muitos negócios estão fazendo as empresas se adaptarem, porque se elas não se adaptarem, elas vão morrer. Então, eu acho super legal quando eu olho, por exemplo, para o Magazine Luiza e vejo ele anunciando na televisão, olha, peraí, você pode continuar na segurança da sua casa e eu vou te entregar tudo com frete grátis. Pode pedir que eu estou te entregando com frete grátis. Mais do que isso, você que trabalha com algum tipo de comércio, pode começar a vender o seu produto no nosso site. Entra para o nosso marketplace que eu entrego o seu produto de graça, usa da nossa cadeia logística. Então, eu acho super legal quando eu vejo uma rede varejista fazendo uma coisa dessa, se adaptando, respondendo à mudança, para que ela não morra, para que ela não deixe de existir. Igualmente, várias outras empresas estão pensando em caminhos alternativos. A própria Casas Bahia, que sempre teve como um dos seus fortes o atendimento 1 a 1 dos vendedores, agora criou essa questão do me chama no Zap. Então, eles estão lançando um comercial na televisão, que é isso, você está olhando um produto no site, leu as especificações, continua com dúvida, quer falar com o vendedor, quer saber se é a melhor opção para você, me chama no Zap. Ou seja, é um momento de ouro para as empresas se adaptarem. E se não se adaptarem, vão ser engolidas. Novos negócios, alguém vai responder a essa necessidade que o mercado tem. Aí, só para finalizar, eu gosto muito do pensamento que diz assim, quando existe uma oportunidade e você não responde àquela oportunidade, alguém vai responder. E aí pode ser muito tarde quando você perceber isso. É isso aí, Thiago. Muito obrigado pela apresentação. Gente, obrigado pela participação também. Continue de olho lá no nosso site. Semana que vem a gente tem uma grade também bem legal aí de webinars, de Aha Moment. A gente espera vocês na próxima. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia para vocês.